Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Graça e Paz de Cristo. No vídeo de hoje estarei falando sobre o fato de Jesus ter ou não confirmado que a igreja deve dar o dízimo, que a igreja tem o dever de dizimar. Bom, eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito desse assunto. O primeiro vídeo que eu fiz fala do livro de Malaquias, o principal argumento usado, pregado nas igrejas, impondo que o cristão tem que dizimar. E nesse vídeo ali eu deixo bem claro que Malaquias é para Israel, no Velho Pacto, ou seja, antes do sacrifício de Jesus. É para o povo judeu, que estava debaixo da lei de Moisés. Eu vou deixar o link nos comentários, fixado nos comentários. Acesse, assista e você vai entender melhor, mais detalhado, o porquê que Malaquias não está sobre mim, não está sobre você. Porém, continuando com essa série de vídeos, muitas vezes quando o cristão descobre essa verdade e vai argumentar com algum pastor, na maioria dos casos há uma resposta de bate-pronto, que Jesus teria confirmado o dízimo. Isso no Brasil inteiro. Há pastores defendendo essa tese. Pastores famosos. Eu separei aqui um áudio do pastor Silas Malafaia, que para muitos é um símbolo, para muitos é um profeta que defende a verdade totalmente. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa do Silas Malafaia, porém eu tenho contra essa doutrina de obrigar o cristão a dizimar. Vou estar aqui colocando um trecho de um áudio dele e depois estarei comentando por quê. Porque o que ele defende, por que estou colocando esse áudio? Porque o que ele defende é o que a grande maioria dos pastores defendem. E o incauto, aquele que tem pouco conhecimento bíblico, pouco conhecimento no campo teológico, acaba acreditando. Por quê? Porque ninguém quer roubar a Deus e ninguém quer desobedecer a Jesus. E logo, se Jesus confirmou, então eu vou continuar dizimando porque sou obrigado. Vou colocar o trecho do áudio aqui. Olha o que diz. Mateus 23. Engraçado que é o capítulo dos hipócritas que Jesus escolheu para falar sobre dízimo. É interessante. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Omitir o quê? O dízimo. Como é que a Bíblia não diz? Como é que o Novo Testamento não diz? Então ele fala, como que o Novo Testamento não diz? Como que a Bíblia não diz? Se aqui está em Mateus 23. Mateus, Novo Testamento. Então tudo que está no Novo Testamento, o cristão deve cumprir. É isso que eles pensam, é isso que eles defendem. Porém, com uma análise sincera e simples, nós vemos que isso está totalmente fora do que dizem as Sagradas Escrituras para nós. Eu vou ler aqui rapidamente e comentar Mateus capítulo 23, versículo 23, para você entender que Jesus não está confirmando que você tem que dizimar, que eu tenho que dizimar. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então ele fala, ai de vós fariseus e escribas da lei. Ele está falando para pessoas que eram mestres da lei. Vocês devem cumprir estas coisas da lei, o dízimo, do endro, do cominho, do hortelã, enfim, o dízimo de tudo. Por quê? Porque a lei mandava assim, e sem omitir aquelas, a misericórdia, a fé. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus estaria dizendo que a gente deve praticar então toda a lei? Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Eles deviam praticar a lei, porque a lei estava sobre o judeu,
até que Jesus se ofereceu na cruz. Até estabelecer a nova aliança, a lei estava sobre eles. E ele fala assim, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está falando para os mestres da lei o que eles tinham que fazer da lei. Ele fala assim, vós devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vós deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, eles tinham dever de praticar essas coisas, sem omitir aquelas que eles estavam negligenciando, né? O juízo, a misericórdia e a fé eram o que eles estavam negligenciando. Então Jesus confirma assim que eles tinham que dizimar e eles tinham que praticar o que estavam omitindo. Esse texto não tem nada a ver com a igreja. Esse texto não tem nada a ver com os discípulos. A Bíblia fala que Jesus nasceu debaixo da lei. Ou seja, quando Jesus nasceu, a lei de Moisés vigorava. Quando Jesus nasceu, os seus pais o circuncidaram ao 8º dia. Você, cristão, Jesus foi circuncidado, então eu tenho que circuncidar meu filho. Claro que não. Quando Jesus nasceu, seus pais, ao apresentá-lo ao templo para circuncisão, foram lá e ofereceram a oferta, o sacrifício dos pombinhos. Então, toda criança que nascer, nós temos que sacrificar animais? Óbvio que não. Quando nós orarmos para alguém ser curado, essa pessoa tem que ir a um templo para o sacerdote confirmar a cura? Óbvio que não. Muitos aspectos da vida de Jesus foram para cumprir a lei. Também fiz um vídeo sobre o fato de Jesus, então, ter nos obrigado a cumprir a lei ou não. Um vídeo onde eu falo sobre Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. E muitos fazem confusão também nesse aspecto. Jesus não veio abolir a lei, então ela está vigorando até hoje. Não, não é assim. Eu também vou deixar esse link na descrição. Jesus, ele cumpriu a lei, ele não veio abolir, ele cumpriu. Mas ele não diz em momento nenhum que nós temos que guardar a lei. São coisas diferentes e muitos fazem confusão. A confusão principal se dá por esses pastores, pelos cristãos de modo geral, é que tudo que está em Mateus, de Mateus em diante, já que é o Novo Testamento, então eu tenho que cumprir. Não é assim. A Bíblia fala que um novo testamento, uma nova aliança, não tem valor até a morte do testador. Então, depois que Jesus morre, Deus estabelece uma nova aliança. Lembre-se das palavras do Senhor na noite em que foi traído. Ele pega o pão e parte, dizendo, tomai e comei. Esse pão representa o meu corpo, que será entregue por vós. Não tinha sido ainda. E ele diz, semelhantemente depois, tomou o cálice dizendo, tomai e bebei. Esse cálice simboliza o sangue da nova aliança que será derramado por muitos. Então o sangue da nova aliança ainda não tinha sido derramado. Depois que ele foi derramado, nós estamos numa nova aliança em Cristo. Então Mateus 23 não fala para cristão nenhum. Eu não quero entrar aqui, não quero julgar. Há só um juiz que é Deus. Deus já julgará todas as coisas. Então eu não quero aqui julgar quem está sendo hipócrita, porque eu não sei quem conhece, quem não conhece, só Deus conhece os corações. Eu fiz esse vídeo para mostrar que a verdade não é esta. Que muitas pessoas têm, o Silas Malafaia e outros, como os donos do evangelho, como aqueles que dizem o que é certo e o que é errado. Não, e não é. Quem diz o que é certo e o que é errado para nós são as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus para nós é Cristo e este crucificado. Eu estarei fazendo mais vídeos a respeito deste tema. Acesse o link onde eu faço o vídeo de Malaquias capítulo 3 para você aprender um pouco mais. Vou deixar nos comentários. Estarei fazendo também um vídeo sobre o dízimo de Abraão, porque um outro argumento que usam é que Abraão teria dizimado antes da lei, logo essa prática então não é da lei, é para toda a cristandade, é para toda a fé. Isso também não é verdade. Eu vou estar fazendo vídeo em breve. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, porque ajuda na divulgação desse conteúdo. E tenha certeza, meu irmão, que Jesus não nos obriga, não nos deixa o mandamento de dizimar. E usar Mateus 23
versículo 23 para isso, ou é a verdadeira hipocrisia ou é falta de conhecimento. E não seja enganado por falta de conhecimento. Cristo trouxe para nós a liberdade. Liberdade que não nos leva ao pecado, mas também não coloca sobre nós nenhum jugo e nenhum fardo da lei. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço e fique na paz em nome do Senhor Jesus.